Olá, meus amigos, meus irmãos da Igreja Batista Central de Lucas. A todos vocês, um forte abraço. Cada um no seu quadrado, né? Eu estou aqui no meu quadradinho de Jardim Primavera. Você está aí em Cordovil, Jardim América, Vigário Geral, Parada de Lucas e tantos outros bairros. Ainda que estejamos no nosso quadrado, nós estamos aqui reservando um momento para cultuar ao nosso Deus, porque Ele merece a nossa adoração. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu quero compartilhar com os irmãos um versículo. Já está aberto aqui, mas eu vou apenas citar. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. A versão que nós conhecemos é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nessa versão que eu citei inicialmente, de nada sentirei falta, na época que eu fiz um cursinho e não pude dar continuidade, um curso bem básico de teologia, o pastor da época explicou: pode te faltar alguma coisa, aí você nada sentirá falta. Por exemplo, hoje nós temos faltado o quê? Tem nos faltado a liberdade, tem nos faltado estar presente um com o outro, tem nos faltado poder falar, poder ouvir, poder abraçar, poder chorar pessoalmente. Isso tem nos faltado, e tem nos faltado muito, mas por sabedoria nós precisamos ficar aqui. E Deus nos completa, porque nós nos reunimos em forma de culto. Não está faltando oração, não está faltando culto, não está faltando adoração, não está faltando louvor, porque Deus está dando condições para que possamos nos reunir e louvar a Ele, glorificar a Ele. E Ele tem nos abençoado com isso. E temos continuado perseverando, lutando para que todos os cultos a Deus possam acontecer. Porque nós somos o quê? Povo de Deus, Igreja Santa. E vamos continuar sendo. Amém? Então, que nós possamos refletir que de nada sentiremos falta, ainda que venha a faltar. Tá bom? Agora, eu quero dizer para você quem será o mensageiro de hoje. Pastor Alexandre convidou o nosso amado pastor Wagner Alves, que além de aceitar, trouxe mais uma participação da irmã Clarissa, que com certeza vai alegrar todos os nossos corações. E eu queria agora fazer uma perguntinha para você. Você está com saudade daqueles famosos hinos congregacionais, quando nós nos juntamos ali na igreja e podemos cantar juntos em uma só voz, como os hinos do HCC e também do cantor cristão? Então, está com saudade? Sim, nós só poderemos matar essa saudade quando nós estivermos de novo na igreja. Mas, enquanto isso, nós vamos tentar minimizá-la. E nessa tentativa, mesmo dentro das nossas limitações, pela graça de Deus, nós vamos fazer agora uma tentativa. E eu dependo de você para dar certo. Povo de Deus, louve ao Senhor, eleve a sua voz com o hino do HCC, Maravilhosa Graça. Vamos louvar? Preciso que todos cantem comigo, ok? Certeza
agora? Senhor nosso Deus e amado Pai, na Tua presença nesse instante queremos Te agradecer. Muito obrigado por este culto, porque Tu estás presente em cada lar, Senhor Deus, que está assistindo, ó Pai, que está juntamente conosco, cultuando ao Seu nome. Toma nas Tuas mãos, Senhor Deus, o mensageiro desta noite, que Tu esteja usando grandiosamente, ó Pai, e que possa falar profundamente aos nossos corações. É em nome de Jesus que eu Te peço, desde já lhe agradeço. Amém. Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Wagner. Eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Alexandre pela oportunidade, por esse convite de participar desse momento tão ímpar, né, que nós estamos vivendo enquanto Igreja do Senhor, aonde nós estamos de quarentena por conta desse problema que o mundo todo está sendo assolado, mas isso não tira de nós uma perspectiva grande, uma perspectiva boa de que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. E nesse dia eu quero falar aos irmãos que é um prazer estar com vocês aqui, dizer que é o momento que nós temos no Senhor para buscarmos mais intimidade com Ele, é o momento que Deus tem nos dado para profundas reflexões acima daquilo que Ele tem para cada um de nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que tem falado nesses dias ao meu coração, e tem falado de uma maneira muito especial. O texto de Romanos 8, verso 28. E eu queria, nessa hora, estar refletindo com os irmãos em cima desse versículo, desse texto. E diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, e nós, ó Deus, queremos nessa hora Te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Oportunidade essa, ó Pai, de estarmos aqui diante do Teu povo para, mais uma vez, falarmos acerca da Tua palavra, essa palavra que tem mudado a nossa vida, essa palavra que tem nos conduzido, ó Deus, diante das dificuldades, sempre contigo. Fica conosco, ó Deus, fala aos nossos corações. Te oramos assim no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos, como eu venho na minha pequena introdução dizer para vocês que esse texto, ele tem falado muito comigo esses dias. Ele tem falado muito comigo esses dias por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, diante de tantas coisas que nós estamos vendo e ouvindo. E esse texto, para mim, ele deixa algo bem claro. Esse texto ele fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E me chama a atenção porque ele fala todas as coisas. E eu quero aqui entender que todas as coisas, sejam elas coisas boas ou sejam elas coisas ruins aos nossos olhos. Porque nós entendemos que Deus, ele realmente, ele sustenta tudo. Ele é criador de todas as coisas. Se nós olharmos para o texto de Colossenses, o capítulo 1, o verso 15 a 17, olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo fala à igreja de Colossos, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dEle. Olha que coisa sensacional. Eu acho sensacional porque às vezes nós achamos que quando um mal como esse nos assola, alguns de nós vai chegar a dizer que isso é coisa do inimigo. Algum de nós vai dizer, porque o homem fez, o homem causou. Pode até ser.
Mas o que fica aqui claro para mim nesse texto é que nada, absolutamente nada, pode acontecer se não for pela mão de Deus. Se não for vontade de Deus, seja ela soberana ou permissiva, nada pode acontecer, porque todas as coisas foram feitas por Ele. E quando nós estamos diante de um momento desse, aonde um vírus tem assolado as pessoas, tem ceifado vidas, e aí a gente fala assim, poxa, mas é meio esquisito ver que uma coisa ruim dessa veio das mãos de Deus, ou seja, Deus permite um negócio desse. Querido, em Jó, o capítulo 5, o verso 18, diz o seguinte: porque Ele faz a chaga, Ele mesmo a liga, Ele fere, e as suas mãos curam. Ou seja, o mesmo Deus que permite, o mesmo Deus que faz, é o Deus que age em favor, mudando toda e qualquer situação. Eu não tenho dúvidas, amados, que no momento que nós estamos vivendo, se o Senhor quiser, a hora que Ele quiser, Ele faz cessar esse mal. Eu não tenho dúvida disso. Porque Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Ele pode todas as coisas. A gente percebe, tem um texto que nós temos utilizado muito nesses dias, que é o de 2 Crônicas 7,14. Todo mundo tem falado nesse texto. É um texto muito propício para o momento. É um texto que eu gosto muito, afinal de contas. Mas se nós olharmos para o 2 Crônicas 7,13, a gente vai perceber algo interessante nesse texto. Que ele fala assim, olha, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste sobre o meu povo. Veja bem, o próprio Deus falando que se Ele fizer. Isso deixa claro para nós que Ele é que controla todas as coisas, que todas as coisas estão diante dEle, para Ele, pelas mãos dEle. E aí no 14 ele fala, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Veja bem, o mesmo que dá, Ele traz uma provocação ao povo para que se volte para Ele, para que se arrependa, para que busque a sua face, e assim Ele agirá, tirando e livrando a terra de todo o mal. Querido, todas as coisas pertencem a Ele. Nós temos que entender que Deus, Ele não perde, como a gente fala na linguagem futebolística, Ele não perde uma bola dividida. Eu quero até dizer o seguinte, que Deus nem entra em bola dividida, porque Ele chega no tempo certo. Ele chega na hora certa. Ele chega quando ninguém espera que Ele vá chegar, Ele chega e entra com provisão. E é interessante que João, quando lá em Apocalipse, na ilha de Patmos, ele recebe aquela revelação da parte de Deus, e no verso 8 do capítulo 1 de Apocalipse, o próprio Deus, o próprio Jesus fala assim para ele, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Querido, esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que tem todas as coisas em suas mãos. Nós temos que entender isso. É esse Deus que fala para cada um de nós nessa hora aquilo que Isaías disse no capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Todas as coisas estão diante dele. Todas as coisas, querido, estão sob os cuidados do Senhor. Sejam elas boas, sejam elas ruins. E aí, o próprio salmista, no capítulo 46, verso 1, ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É nele que nós temos que confiar. É dele que nós temos que esperar. E aí o próprio salmista, no verso 10 do capítulo 46, ele fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Está tendo muita falácia, está tendo muito disse-me-disse, está tendo muita correria para lá e para cá, muita preocupação. Não que não devamos nos preocupar, mas se nós estamos dizendo que o texto que nos lemos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então por que agora a gente não se aquieta um pouco? Aquietar o coração,
sossegar um pouco a nossa mente, essa nossa correria. Esse é o momento para isso. E aí, saber o que ele está dizendo assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, que Ele está no controle de todas as coisas. E quando Ele fala que será exaltado entre as nações, será exaltado sobre a terra, eu acho interessante isso, porque há pouco tempo no carnaval estavam zombando desse mesmo Deus, que hoje nós estamos dizendo que Ele está no controle de tudo. E hoje eu tenho visto alguns vídeos de pessoas que no carnaval cantaram sambas enredos zombando do nosso Senhor, se fantasiaram na escola que zombou do nosso Senhor, hoje estão fazendo vídeos para que o povo possa, num só clamor, buscar a face do Senhor. Ou seja, Ele está sendo exaltado sobre a terra, querido. Esse é o nosso Deus. Mas aí o texto de Romanos continua, e ele vai dizer, né, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, quando eu estava lendo esse texto, ele me pareceu um pouco contraditório. Parece contraditório, porque o momento não é bom. O momento não é bom. E aí o texto fala que contribui para o bem. E detalhe, para o bem de quem ama a Deus. Não pode uma coisa que não é boa contribuir para aqueles que amam a Deus. Parece contraditório, mas não, querido. Assim como nós dizemos que Deus está no controle de tudo, eu quero dizer para você que o mal que tem assolado o povo nesses dias, ele é pedagógico. Ele está nos ensinando alguma coisa nesse momento. Se olharmos para a história do povo de Israel, a gente percebe que todas as vezes que o povo se afastou do Senhor, todas as vezes que o povo fez o que fez contra o Senhor enviou um inimigo, o Senhor enviou uma peste, o Senhor enviou o mal, o Senhor enviou alguém para poder fazer com que o povo aprendesse que longe dele não dava para viver. E é exatamente isso que nós estamos aprendendo, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês o seguinte: cadê o homem rico? Cadê o poderoso? Cadê as nações poderosas desse mundo que estão todas curvadas diante desse vírus? Irmãos, esse vírus que a gente nem consegue enxergar, que alguns cientistas nem sabem ainda do que se trata, estão pesquisando, está colocando todo mundo prostrado, todo mundo diante dele. Por que será? Eu não tenho dúvidas, querido, que esse momento é o momento que Deus tem cuidado da igreja e tem tratado com o seu povo. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvidas que todas as vezes que o mal se levanta, que algo acontece contra as nossas vidas, aquilo que tem nos causado qualquer tipo de pavor e medo, é o Senhor nos sinalizando o seguinte: vocês precisam se voltar para mim. Vocês precisam estar atentos àquilo que eu tenho feito, àquilo que eu posso fazer. O grande problema, irmãos, é que nós nos esquecemos, sabe por quê? Nós estamos vivendo numa correria desenfreada. Eu estava conversando com Clarissa no domingo, ontem, e eu tive que sair com ela para ir buscar material dela de trabalho, e a rua vazia. Eu falei, engraçado. Antes do vírus a gente não tinha tempo para nada, não tinha tempo para visitar um amigo, não tem tempo para visitar um parente, não tem tempo para visitar ninguém no hospital, não temos tempo para nada, nem para cuidar da própria saúde, porque é uma correria. Aí agora tá aí, ó, todo mundo em casa de quarentena. Alguém morreu por causa disso? Ninguém. Estão sem ganhar dinheiro, estão sem produzir, mas ninguém morreu por causa disso. Tem alguma coisa muito estranha nisso tudo. Se isso não for para trazer a nós uma lição, então não tem propósito algum no que está acontecendo. Querido, o texto fala que é para o bem de quem ama ao Senhor. E quem é que ama ao Senhor, senão o povo de Deus? Vamos ser sinceros, não querendo fazer juízo de valor a ninguém. E sabe o que me garante essa minha fala? Veja o que João fala, João 14, 21a. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, é quem tem os mandamentos do Senhor e guarda. E veja bem, queridos, o guardar aqui não é como você pegar alguma coisa em suas mãos e guardar numa gaveta, num armário. Não. Quando João fala que aquele que tem os mesmos mandamentos e o guardar aqui é manter vigilância sobre, é cumprir, é prestar atenção,
É você receber alguma coisa, você ter posse de alguma coisa e aquilo ser, sabe agora, o centro das suas atenções. É você se dedicar àquilo, é você estudar aquilo, é você viver aquilo. É nesse sentido que João fala, que guarda os mandamentos. E olha que coisa interessante, sabe por quê, querido? Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós que amamos ao Senhor, nós que buscamos na palavra do Senhor, isso gera em nós intimidade. Então quando ele fala que é para o bem de quem ama, é quem guarda os mandamentos. Quem guarda os mandamentos é quem vive os mandamentos do Senhor, quem pratica, quem observa de perto, quem está disposto a fazer com que os mandamentos do Senhor sejam o norteador da sua vida. E isso vai gerar em nós intimidade. Intimidade essa que o Senhor vem pedindo a cada um de nós desde antes da fundação do mundo. O Senhor lá no Éden, ele já criou com o homem ali uma relação de intimidade. Infelizmente, o pecado acabou nos separando de Deus, quebrando essa intimidade que tínhamos lá no início. E aí, Jeremias 29 diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis. Sabe quando? Quando me buscar de todo o coração. Querido, guardar os mandamentos do Senhor, como sugere João, para aquele que ama, é buscar o Senhor de todo o coração. E quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, Ele se manifesta, porque é a palavra do Senhor, é a promessa dEle. Todo aquele que bate, Ele abre. Todo aquele que pede, Ele dá. É a palavra do Senhor, querido, é essa intimidade que vai nos fazer entender coisas extraordinárias. Talvez alguns de nós estejamos passando por dificuldade de entender o que está acontecendo porque não temos intimidade com esse Deus. Para entender que Ele é o nosso Jeová Rafá, aquele que sara. Nós não temos intimidade com Deus, por isso que nós não entendemos o que o salmista disse no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Olha que coisa sensacional, querido. Só quem tem muita intimidade com o Senhor, só quem busca na palavra do Senhor pode ter a convicção, a certeza de saber que mesmo andando no vale da sombra da morte, não vai temer, porque ele sabe quem é que está com ele nessa dificuldade, nesse vale. Querido, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. E é interessante que a parte B do versículo 21 do capítulo 14 de João fala assim: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa sensacional. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Querido, olha que coisa sensacional. E aí quando a gente vai no final do capítulo 8 de Romanos, quando Paulo escreve a igreja de Roma, a partir do verso 35 a 39, e ele começa a falar uma série de situações, que ele fala o seguinte: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso é uma informação preciosíssima nesses dias. Nada pode nos separar, meus irmãos. Querido, não é o coronavírus que vai nos separar do amor de Deus. Não é o fato de estarmos em casa de quarentena que vai nos separar do amor de Deus. Não é o fato de não estarmos reunidos no templo do Senhor, no templo físico do Senhor, que vamos nos separar do amor de Deus. Sabe por quê? É a promessa do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, a palavra de Deus fala que mesmo se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Você é amado do Senhor. Vou repetir. Você é amado do Senhor e nada pode mudar isso. Nada nem ninguém. Mas pastor, eu estou me sentindo tão mal, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Você é amado do Senhor. Pastor, eu estou com a fé inabalável, estou buscando o Senhor todos os dias, nunca orei tanto, nunca li tanto a Bíblia. Você é amado do Senhor.
Pastor, mas os hospitais não estão tendo vazão para atendimento, não tem ainda soro. Não tem... Você é amado do Senhor. Isso é o que importa. E aí, queridos, o texto continua. O texto fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados pelo seu decreto. Ou algumas versões, propósito. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Qual o decreto de Deus para as nossas vidas? Quando nós olhamos as Escrituras, quando nós olhamos desde o Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, e aí o texto fala que Deus então olhou e disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o texto diz então que ele fez o homem, a mulher, macho e fêmea os fez, a imagem e semelhança de Deus os criou e os plantou ali no jardim. E aí o texto diz também que na viração do dia, Deus, o Espírito de Deus, ia no jardim para dar uma voltinha lá com Adão, com Eva. Eu fico imaginando essa cena. E o pecado entrou no mundo, e desde então o Senhor tem se manifestado no sentido de trazer o homem de volta para o convívio dele. Deus sempre se manifestou para que o homem pudesse ser trazido de volta ao seu convívio. Porque o propósito de Deus, é o que eu entendo, é que sejamos o povo de Deus. Deus ele queria para si um povo exclusivo. Quando nós olhamos em Deuteronômio, capítulo 7, verso 6, ele diz assim: porque povo santo é ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio, de todos os povos sobre a terra. Olha que coisa sensacional. Isso aqui é uma palavra de Deus para o povo de Israel, o povo que Deus, de tantas vezes, por tantas vezes agiu com mão forte, um povo que era obstinado, um povo que muitas vezes se afastava do Senhor por nada, ou simplesmente porque queriam servir a outros deuses, um povo que murmurava, um povo que estava muitas vezes envolvido com seus próprios desejos. Parece com algum povo que nós conhecemos? Tem alguma semelhança? E aí você vê que Deus ele fala para aquele povo que o desejo dele era ter um povo próprio entre todos os povos. Mas para que Deus ele queria um povo próprio? Ele queria um povo próprio para poder, queridos, eu acredito sinceramente que era marcar o nome dele nesse povo. É para que através desse povo os outros povos pudessem conhecê-lo de perto. É para que através dele os outros povos pudessem ser abençoados. Porque é para isso que nós somos abençoados. Nós somos abençoados para abençoar. Nós somos chamados como igreja, eclesia, chamados para fora. Então Deus ele tem um propósito nisso tudo, mas infelizmente quando olhamos para esse povo no Antigo Testamento, esse povo, ele na hora H, na hora que Jesus veio para fazer realmente aquela aliança definitiva, aquela aliança do sangue na cruz, que ia fazer definitiva, que não ia mais precisar dos sacrifícios do Antigo Testamento, aquele povo então, ele preferiu não reconhecer Jesus como sendo Deus e Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E aí, sabe o que aconteceu? Eles recusaram essa bênção. Mas aí João vai dizer que a todos quantos nós que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa sensacional. O propósito de Deus, com todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que o amam, o principal propósito dele é fazer de nós o seu povo. É fazer de nós essa geração que vai proclamar as boas novas da salvação. Que vai mostrar para o mundo nesses dias de tantas aflições, de tantos medos, tantas preocupações, que existe um Deus. E aí, querido, agora, sabe o que acontece? O povo que de antemão foi escolhido para ser o povo exclusivo de Deus, e na hora H
não entendeu, não aceitou aquela proposta sensacional, ele olha para nós e fala assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Querido, que coisa sensacional. Que coisa sensacional saber que hoje nós somos esse povo. Nós somos esse povo que o Senhor escolheu como propriedade exclusiva dele. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nada, como diz Paulo aos Romanos, pode mudar isso, irmãos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que foram chamados pelo seu propósito, ou seja, pelo seu decreto. Ah, meu Deus, como é bom poder saber que, diante dessas situações tão difíceis, eu não estou dizendo que seria fácil passar por esse momento, não é fácil. Mas como é bom saber em que nós somos um povo que temos um Deus e pertencemos a esse Deus. Em Romanos 14, 8, o apóstolo Paulo, ele escreve algo sensacional. E eu quero fechar minha fala com vocês nesse dia com essa fala do apóstolo Paulo. Porque o vírus está aí, irmãos. O problema está aí, é fato. É fato. Mas nós não estamos sozinhos. Porque nós somos o povo que pertencemos a um Deus que é todo poderoso. E sabe nisso tudo que o que importa de verdade é que mesmo se o vírus bater na nossa porta e nos acometer dessa enfermidade, mesmo que esse vírus venha causar no nosso meio uma ruptura por conta da morte, o apóstolo Paulo fala o seguinte: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Querido, mesmo que o vírus chegue na tua casa, você pertence ao Senhor. Mesmo que ele possa trazer a dor, a tristeza e vitimar alguns dos nossos, somos do Senhor. Querido, nada nem ninguém pode mudar isso. Somos do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor continue nos dando essa convicção de que todas as coisas que nós passamos nessa vida contribuem para o nosso bem. Amém? Que Deus nos abençoe. Que a todos nessa quarentena seja dado a oportunidade de buscar intimidade com o Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Nós temos vivido dias muito difíceis, mas a convite do pastor Wagner, que trouxe uma palavra aos nossos corações, eu vim aqui para estar louvando ao Senhor, ministrando uma canção que tem falado muito comigo nesses dias. Que não importa o que haja, não importa o vírus, não importa a dificuldade, nós pertencemos ao Senhor e nós devemos manter a nossa esperança sempre viva nele. Amém? Quando um problema vem e quando um sonho se vai,
Quando alguém me promete, não cumpre jamais. Quando a bênção que espero não vem, e as respostas que eu busco ninguém tem, clamo a Deus, clamo ao Pai, Ele me enche de paz. Eu tenho viva esperança. Eu tenho viva esperança. Que dias melhores virão, pois Deus tem de mim compaixão. Eu tenho viva esperança, plena confiança, viva esperança no Deus da minha salvação. Quando a bênção que espero não vem, e as respostas que eu busco ninguém tem, clamo a Deus, clamo ao Pai, Ele me enche de paz. Eu tenho viva esperança. Eu tenho viva esperança. Que dias melhores virão, pois Deus tem de mim compaixão. Eu tenho viva esperança, plena confiança, viva esperança no Deus da minha salvação. Viva esperança. Eu tenho viva esperança, viva esperança. Que dias melhores virão, pois Deus tem de mim compaixão. Eu tenho viva esperança,